Olá, irmãos, a paz do Senhor. Mais um culto, mais um louvor, mais uma oportunidade de engrandecer e adorar esse Deus maravilhoso. Como é bom podermos nos reunir aqui, ainda aqui em poucos, mas poder louvar e engrandecer esse Deus maravilhoso. E junto com você, que está aí na sua casa, também louvar esse Deus, amém? Que você também possa ter esse momento agora, separado, para adorar Deus conosco. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor, louvamos o teu santo nome, ó Deus, e agradecemos por essa maravilhosa oportunidade, ó Pai. Como é bom poder louvar e engrandecer um Deus tão maravilhoso como o Senhor, Pai. Como é bom, ó Deus, olhar para os teus feitos por nós, mesmo sem merecimento algum, ó Deus. Nós queremos engrandecer o seu nome, Pai, com esses louvores que vamos entoar a Ti, ó Deus. Recebe, Senhor, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Santo é o teu nome, Senhor. Tu és grande, tu és poderoso, Pai. É o Senhor e muito digno de louvor.
grande, maravilhoso é o Senhor. Amém? Agora, nesse momento de ofertar ao Senhor, continuamos adorando a Ele. Amém? Eu gostaria de ler um versículo que está lá em 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo suficiente em tudo, transbordes em toda boa obra. Amém? É um momento de ofertarmos, irmão. É um momento de nos alegrarmos, de contribuirmos com a casa do Senhor. Amém? E você pode fazer isso. Pelas redes sociais você consegue ver o endereço, a conta bancária, o Pix. Você pode contribuir, mesmo aí à distância. Amém? Você possa ter isso no seu coração, de contribuir com alegria. Porque a casa do Senhor, aqui na terra, ainda depende dessa contribuição. E Deus o retribuirá, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos continuar louvando nosso Deus alegremente. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, ó Pai. E eu quero, em nome de Jesus, orar pelos meus irmãos, Senhor, que vão ofertar a Ti, Pai, nessa hora, Deus. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar os celeiros desses irmãos, ó Deus, que eles possam, Senhor, entregar a Ti com alegria, e que assim o Senhor possa abençoá-los grandemente, ó Deus, porque estão fazendo a obra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória ao Teu nome, Pai.
mim, tudo pra mim. É Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és. Boa noite, paz do Senhor, todos os irmãos da SESI e a todos os irmãos de outras igrejas que estão assistindo, você que é amigo, é parente de alguém da SESI e está assistindo essa pregação, esse culto de hoje, que Deus abençoe a sua vida. Estamos vivendo dias difíceis, dias que nós não gostaríamos de estar passando, mas a gente vai ter que enfrentar essa situação e continuar. A gente não sabe o que ainda está por vir, quanto tempo isso ainda vai durar, mas a gente tem que continuar firme. Hoje aqui no Brasil, a gente está passando a situação da grande guerra parece que é uma guerra da religião contra o governo, e os juízes decidindo se mantém as igrejas fechadas, se libera as igrejas. E, bom, a gente vai continuar fazendo do jeito que a gente está fazendo, culto online, culto nas casas, é o que dá para a gente fazer. E a gente tem tentado, está sendo um aprendizado. Cada um tem a sua dificuldade, cada pastor, cada um que está mandando mensagens, pregações, tem as suas dificuldades, tem o seu jeito. Mas tudo na vida é aprendizado, né? Uma coisa que eu estou aprendendo em gravar pregação é que eu detesto gravar pregação. Pregar para mim é púlpito. É púlpito. Gravar pregação, eu não me habituei ainda, desde 2020, que a gente está fazendo isso, começo de 2020, eu ainda não me habituei. E, na verdade, eu não gosto mesmo. Acho que eu não nasci para trabalhar na TV. Eu nasci para trabalhar na minha vida pessoal, cuidar da minha vida. Mas não nasci para ser estrela, para as mídias. Bom, deixa de enrolação. A mensagem que eu quero trazer hoje, na verdade, assim, uma vez tinha um grupinho de pessoas na igreja reunido, eu lembrei disso esses dias. Chegou um pastor, faz um tempinho já, faz tempo, e falou assim, que Deus tinha dado para mim, o dom de fazer estudinhos bíblicos. Estudinho, foi o que ele falou. O dom de fazer estudinhos bíblicos. Eu confesso para você que eu fiquei chateado. Eu fiquei magoado. Mas depois de muitos anos removendo a mágoa, eu cheguei à conclusão seguinte: é melhor ter o dom de fazer estudinhos bíblicos do que não ter dom de nada. Pelo menos Deus me deu o dom de fazer estudinhos bíblicos. Então hoje eu vou fazer um estudinho bíblico para os irmãos. Você vai lembrando durante o estudo, a mensagem, que hoje é um estudinho bíblico. Amém? Como disse aquele pastor. E ele disse na frente de todo mundo. Então eu tive que tomar posse da bênção. Então vamos começar. Nós somos cristãos. O
que um cristão acredita? Você é cristão. No que você acredita como cristão? Na verdade tem um monte de coisa, sim. Mas você acredita em Jesus, acredita no Cristo. Esse é o ponto principal, inicial. Você acredita no Cristo. Agora, de onde vem a ideia, a palavra, a pessoa do Cristo? De onde você tirou isso? Que você acredita no Cristo. Mas que Cristo? Quem é esse Cristo? Você tirou isso da Bíblia. Então, um cristão verdadeiro, em primeiro lugar, ele acredita na Bíblia. Mas a Bíblia é um livro muito grosso, é um livro muito grande. Demora para ler a Bíblia inteira. Então, os estudiosos da Bíblia reuniram o que eles chamaram de doutrinas, ensinamentos principais, ou eles se reuniram em grupos de ensinamentos da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre tal assunto, sobre tal assunto, sobre tal assunto? Eles foram dando nome para esses assuntos e foram formando as chamadas doutrinas bíblicas. As doutrinas bíblicas, que são estudadas na teologia, elas são um grupo de doutrinas. A primeira, a inicial, que se estuda na teologia, é a doutrina sobre Deus. Um cristão verdadeiro, um cristão, eu não estou querendo identificar algum grupo de cristão, pode ser um católico apostólico romano, pode ser um evangélico, um protestante, um evangélico, um pentecostal, um neopentecostal, um calvinista reformado, qualquer um desse grupo de cristãos, dessas linhas de cristãos, acredita que o Deus apresentado na Bíblia, revelado na Bíblia, que a gente chama de Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e também de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus, um cristão verdadeiro acredita que esse Deus é o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro. Ele é o Criador, ele é onipotente, onipresente, onisciente, tem vários atributos, mas ele é o único Deus verdadeiro. Um cristão acredita nisso. Que esse Deus revelado pela Bíblia é o único Deus verdadeiro. E que esse Deus, ele enviou Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que é Deus na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Jesus Cristo é o Filho. Um cristão acredita nisso. Que Jesus nasceu da Maria Virgem, concebido pelo Espírito Santo. Um cristão acredita nessas coisas, um cristão verdadeiro. Independente de que linha ele seja, ele acredita nessas coisas. Um cristão acredita que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, para nos salvar e depois, ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. E ele está vivo, assentado à direita de Deus. Todo cristão verdadeiro acredita nisso. Se você perguntar para um católico, ele vai falar que acredita. Tivemos aí a Páscoa agora, recentemente. Os católicos comemoram a Páscoa junto com os evangélicos. Porque um cristão acredita nisso. Um cristão, ou até mesmo podia dizer a religião cristã, acredita no Espírito Santo. Que ele foi enviado por Deus, que ele é Deus na Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. O cristão acredita na obra que o Espírito Santo realiza na vida de todo cristão. Que existe uma dependência total e absoluta do cristão em relação ao Espírito Santo. Todo cristão verdadeiro acredita nisso. O cristão acredita na Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um cristão acredita e vive como igreja. E por último, eu quero citar aqui que um cristão acredita na doutrina que a teologia chama de doutrina das últimas coisas. É a escatologia.
E na escatologia, para fazer um resumo bem simples, bem básico, que todo cristão acredita, independente de todas as linhas de interpretação da escatologia, que é extremamente ampla e complicada, todo cristão acredita na existência do reino dos céus. E ele acredita que ele, como cristão, vai viver lá eternamente. Mas tem uma outra parte da doutrina dos últimos dias, e que todo cristão verdadeiro acredita, que é o inferno. Todo cristão verdadeiro acredita que os pecadores serão lançados, condenados no inferno eternamente. Então esse conjunto de doutrinas é o que define um cristão. Mas tem uma doutrina que eu ainda não citei, que vou citar agora, que é estudada na teologia, que essa doutrina, ela passeia, vamos dizer assim, por todas as doutrinas teológicas cristãs. Essa doutrina, ela interage com todas as doutrinas. Ela interfere, posso dizer assim também, em todas as doutrinas que a gente citou agora. Que doutrina é essa? É a doutrina que a teologia chama de doutrina do pecado, ou, em grego, hamartiologia. Hamartiologia estuda o que a Bíblia diz sobre o pecado. E é interessante que o pecado, a doutrina do pecado, ela se faz presente em todas as doutrinas da Bíblia. Na teologia, a doutrina sobre Deus, o pecado é o promotor da ira divina. Deus está irado por causa do pecado. Na doutrina sobre Jesus Cristo, o pecado foi o causador da morte de Jesus na cruz. Foi o motivo pelo qual Jesus se entregou para morrer na cruz do Calvário. Foi por causa do pecado da humanidade. Na doutrina do Espírito Santo, é o Espírito Santo quem nos ajuda a viver fora do pecado, ou a lutar contra o pecado, a resistir ao pecado. Nós dependemos do Espírito Santo porque é o Espírito Santo quem nos dá poder para lutar contra o pecado. Na doutrina da igreja, é interessante que a igreja, na Bíblia, ela é apresentada como triunfante, a vencedora. As portas do inferno não prevalecerão. Ela é triunfante. Mas, ao mesmo tempo, na Bíblia, a igreja é apresentada como militante. Ela está lutando o tempo inteiro. Enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja, ela está militando, ela está na luta. Contra o quê? Contra o pecado. E na doutrina das últimas coisas, na escatologia, o pecado é o que, vamos dizer assim, motiva a existência do inferno, dentro das doutrinas cristãs. E eu quero estar falando agora, nesse estudinho bíblico, a respeito do pecado. Fica tranquilo. Eu não vou apontar o dedo na tela da sua televisão ou do seu celular e acusar você dos seus pecados. Fica tranquilo que eu não vou fazer isso. Deus não me revelou nada por enquanto, né? Vamos ver. Vamos lá. A Bíblia que eu utilizo para estudar em casa, para ler, para fazer minhas pregações, uso sempre a mesma Bíblia, que é a Bíblia a versão que eu mais gosto, que é a Almeida Corrigida Fiel. Na Almeida Corrigida Fiel, a Bíblia vai nos apresentar a história do povo de Israel e a história da igreja. Para falar sobre pecado, eu vou dividir essa história toda da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, eu vou dividir em 3 partes. 3 períodos, vamos dizer assim. O primeiro período, ele vai de Gênesis capítulo 3, quando ocorre a queda de Adão e Eva, até Êxodo capítulo 20. Gênesis 3 até Êxodo 20. Vai anotando aí. É estudinho bíblico, tem que fazer anotação. Esse período a gente vai estudar daqui a pouco. Ele não tem um nome, não vou dar um nome para ele.
Mas a gente vai estudar daqui a pouco. Segundo período que a gente vai ver, que é a sequência, vai de Êxodo capítulo 20, 19 e 20, e o restante do Antigo Testamento inteiro, até ele vai entrar no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, e vai até a crucificação de Jesus Cristo. Esse segundo período eu vou chamar de período da lei de Moisés. E o terceiro período que a gente vai ver vai da ressurreição de Jesus, nascimento da igreja, e vai chegar até os nossos dias hoje, que é a época da graça, é a nova aliança, é a aliança de Cristo com a igreja. Esse terceiro período. Esses 3 períodos a gente vai estudar, a gente vai ver que pecado sempre foi a mesma coisa. Mas a gente vai ver que o conceito, a ideia do que é pecado, não é a ideia assim, mentira é pecado, falar palavrão é pecado. Não, não é disso. Mas a ideia da palavra pecado. O que significa a palavra pecado? Esse conceito da palavra pecado, ele vai mudar nesses 3 períodos. O que as pessoas entendiam como pecado nesse primeiro período aqui, repito, não estou falando das ações, estou falando do conceito. O que significa pecado? O que as pessoas entendiam aqui é diferente do que as pessoas entendiam no período da lei de Moisés. Como elas enxergavam o significado de pecado. E vai ser completamente diferente no período da igreja. Mas espera aí, estou falando que pecado muda? O pecado foi mudando? Não estou falando que o pecado foi mudando. Estou falando que a compreensão, como você entende pecado, vai mudar nesses 3 períodos. E uma outra coisa que eu vou mostrar nesse estudo, ou nesse estudinho, a punição visível ou a punição declarada para o pecado, revelada, vamos usar esse termo. A punição revelada na Bíblia para o pecado, ela mudou nesses 3 períodos. Vamos lá. Primeiro período, de Gênesis 3. Eu não quero falar do pecado de Adão e Eva, porque todo mundo já conhece essa história. Mas a primeira citação da palavra pecado, na tradução Almeida Corrigida Fiel, ela acontece em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Eu não vou ler o versículo, mas eu vou só explicar ele rapidinho. Caim está morrendo de inveja, de ódio, de raiva do seu irmão Abel, porque os dois foram oferecer uma oferta para Deus e Deus rejeitou a oferta de Caim. Não interessa agora qual era a oferta, o que interessa agora é o sentimento de Caim. Caim estava com ódio, Caim estava com raiva, estava se sentindo desprezado por Deus, sei lá, talvez, estava se sentindo menosprezado por Deus, estava se sentindo inferior ao seu irmão, talvez um sentimento bem próprio, se sentindo inferiorizado, e Caim decidiu que vai matar Abel. Nesse momento a Bíblia diz que Deus vem falar com Caim. E Deus fala para Caim assim: o que você vai fazer é muito ruim, é muito mal. O pecado, e aí aparece a palavra pecado, está na sua porta, na porta da sua casa, quer te pegar. E a você cabe dominá-lo. É isso que Deus fala para Caim. E a gente sabe o restante da história, que Caim não dominou o pecado e deixou o pecado tomar o coração dele, e ele foi lá e matou Abel, e aí Caim vai ser, de uma certa forma, foi expulso, mandado para longe, para vagar para longe de Deus, perdeu a bênção de Deus, foi amaldiçoado por Deus. E a palavra hebraica que aparece aqui, foi traduzida como pecado, é a palavra hata'á. Hata'á. E ela, literalmente, ela significa faltar, errar, cometer um erro. A ideia é essa, fez uma coisa que não podia ter feito. A gente vai ver
nesse trecho de Gênesis 3 até Êxodo 20, você pode estudar isso bastante depois. Em nenhum momento, depois que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, até o Monte Sinai com Moisés, em nenhum momento Deus vai dar ordens, mandamentos, proibições. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, nada. Então a gente enxerga o seguinte, não tinha nenhum... A Bíblia não revela nada sobre alguma regra, alguma proibição divina. Existiam regras dos homens. Tinha lá, por exemplo, o Código de Hammurabi, que já é bem perto do tempo de Moisés, pouco antes de Moisés, que trazia várias legislações para um país. Mas, biblicamente, revelada pelo Deus da Bíblia, não existia nenhum mandamento. O que a gente vai enxergar nesse trecho, nesse período, é que Deus interferia quando Ele queria, da maneira como Ele queria, sobre algo que o homem fez e Deus considerou que não era bom. Se a gente for para Gênesis capítulo 6, onde fala do dilúvio, não vai citar a palavra pecado. No trecho todo de Gênesis 6, não cita a palavra pecado. Mas fala que os homens estavam maus, fizeram coisas más, coisas ruins. Mas o que eles fizeram? Não fala. Não fala o que eles fizeram de ruim, de mal. Fala que os homens tomaram as filhas os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. Não quero entrar nesse assunto porque não é o tema dessa mensagem, mas a gente não tem assim uma coisa pesada o suficiente, escrita, revelada, para a gente entender por que Deus trouxe um dilúvio sobre toda aquela humanidade existente ao ponto de destruir todos. Cara, eles devem ter feito alguma coisa muito, muito, muito ruim. Eles deviam estar vivendo de uma maneira muito, muito, muito ruim. Mas a Bíblia não revela o que era. A Bíblia não declara. Só mostra a insatisfação de Deus com relação ao que eles estavam fazendo. Então eu quero que você entenda que nesse período não tem lei para a gente comparar, está obedecendo, está desobedecendo. Não tem regra revelada. Simplesmente Deus não está gostando, ele interfere. E quase todos os momentos, nesse período, Deus interfere com a morte. Logo depois de Gênesis 6, falando do dilúvio, onde a humanidade inteira morreu, menos Noé e a família dele, a gente cai na Bíblia em Gênesis 13, que vai falar de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, mais uma vez, não tinha nenhum livro escrito de regras divinas do que pode e não pode fazer. Não tinha nada. Simplesmente fala que Deus considerava que os habitantes de Sodoma eram grandes pecadores contra o Senhor. E aí vai entrar a palavra ratá, de novo. Ratá, de novo. E em Gênesis 18, 20, vai falar do pecado de Sodoma e porque Deus destruiu Sodoma. Hoje em dia também acho que Deus ia destruir. Mas ainda não chegou a hora. A descrição da Bíblia é que, sobre o pecado dos homens de Sodoma, a única noção que a Bíblia nos traz do que eles faziam de mal, dá-se a entender quando os anjos de Deus, dois homens que a Bíblia reconhece como anjos, vão entrar na casa de Ló, e os cidadãos da cidade de Sodoma se reúnem na porta de Ló e ordenam que Ló entregue aqueles dois homens para eles abusarem sexualmente daqueles homens.
é a indicação que a Bíblia nos traz do pecado dos moradores de Sodoma. E Deus destruiu a cidade de Sodoma, matou todo mundo. Mas por qual pecado? Não fala, não descreve exatamente, porque não tinha regra. Era Deus quem era o juiz, era Deus quem fazia a regra, era Deus quem que não aceitava o que estava acontecendo, e era Deus quem influencia, quem destruía, quem punia. Esse é o período da primeira parte da Bíblia. Depois, olha só que interessante essa história. Em Gênesis capítulo 20, versículo 6, versículo 9, Abraão, já na história de Abraão, ele vai fazer uma aliança com o rei dos filisteus, Abimeleque. Só um detalhe, Abimeleque não é nome próprio, não é nome de pessoa. Abimeleque é um título, igual Faraó. Faraó do Egito, Abimeleque dos filisteus. É o título do rei. Abraão faz uma aliança com Abimeleque e Abimeleque toma para si a mulher de Abraão porque ela era muito bonita. E antes de Abimeleque ir para a cama com Sara, Deus aparece para Abimeleque e fala para ele assim: eu tenho impedido você de cometer um grande pecado contra mim. E aí Abimeleque procura Abraão, devolve a esposa para ele, porque ele não sabia que não era esposa. Você conhece a história. E Abimeleque fala para Abraão assim: Abraão, no que eu pequei contra ti? Então veja que o conceito de pecar, de cometer pecado, ele era tanto contra Deus como contra o próximo. Você podia pecar contra Deus como pecar contra o próximo. Esse conceito que a Bíblia está apresentando. Porém, não tinha nenhuma explicação ainda do que podia e não podia fazer. Deus viu Abimeleque preparado para ir para a cama com Sara e interferiu. Não vai fazer isso. Vai ser um pecado grave. E o pecado grave ia ser punido com a morte, porque nos próximos versículos Deus fala que ia matar ele. A minha pergunta, logo depois, mais para frente, um pouco mais para frente, o filho de Abraão, Isaque, casado com Rebeca, vai de novo lá, muitos anos depois, vai para o reino dos filisteus, vai aparecer Abimeleque, que não é o mesmo Abimeleque de antes, porque Abimeleque é título, não é nome próprio, não é a mesma pessoa, e vai acontecer tudo de novo. Abimeleque vai pegar a Rebeca, que era muito bonita, a Bíblia diz, e vai querer colocar ela no harém dele. E antes que isso aconteça, Abimeleque descobre a situação e ele fica na mesma ameaça de morte. Eu penso o seguinte, Deus iria castigar com a morte, pena de morte, vamos dizer assim, Abimeleque, por causa do adultério, ou por causa de Abraão, de Isaque. Se fosse a mulher de qualquer outro homem, será que Deus mataria Abimeleque? Será que Deus ameaçou matar ele só porque era Sara, ou porque era Rebeca, que estava na situação, que estava em jogo? É uma pergunta para você ficar pensando aí. A ideia que eu estou trazendo aqui é que será que a pena de morte por adultério já nasceu dessa história? Será que Moisés não quis colocar essa história, ou de alguma maneira incluiu essa história, para trazer uma ideia de pena de morte sobre o adultério? Porque mais para frente, na lei de Moisés, o adultério vai ser punido com apedrejamento. Bom, resumindo, nesse período que vai de Gênesis capítulo 3 até Êxodo capítulo 20, Deus não deu nenhuma lei escrita,
nenhuma regra, nenhuma proibição. Quem decidia se o que alguém estava fazendo era muito mal, era muito ruim e merecia ser punido com a morte, era Deus. E aí Deus intervia e matava e destruía e fazia o que tinha que fazer. Então Deus era o juiz e o carrasco nesse trecho da Bíblia. Só que agora, quando a gente chega em Êxodo capítulo 20, ou Êxodo capítulo 19 e 20, no Monte Sinai, essa história vai mudar. Só deixa eu virar a página do nosso estudinho bíblico. Deus, em Êxodo capítulo 19 e 20, dá para Moisés, ou começa a dar para Moisés, uma lei. Essa lei iria reger todo o povo de Israel quando eles entrassem na Terra Prometida. Na verdade, eles começaram a ter que obedecer a lei logo depois que ela foi dada. Mas o objetivo era que eles entrassem na Terra Prometida e vivessem pelo resto de quanto tempo fosse, obedecendo essa lei. E por ter sido dada através de Moisés, essa lei é chamada de Lei de Moisés. Em hebraico é o Torá Moshe. Essa lei ela está registrada na Bíblia, nos primeiros 5 livros da Bíblia, contando o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 4 livros dos 5 primeiros livros, 4 deles vão trazer a descrição dessa lei. Então agora, Deus entregou uma lei pronta, escrita, definida, clara, para os judeus, que iria reger a vida deles. E eles teriam que seguir essa lei. Porque quando Deus entregou essa lei, ele fez um acordo com eles. Lá, quando eles ainda estavam prestes a entrar na Terra Prometida, Deus manda eles fazerem a explicação, sem enrolar muito. Eles teriam que subir no Monte Gerizim e no Monte Ebal, que eram 2 montes que ficavam de frente um para o outro, tinha um vale no meio, o povo ia entrar no vale, e de um lado, um grupo iria lançar bênçãos, que estão descritas na Bíblia, para quem obedecesse a lei de Moisés. Quem fosse obediente, guardasse a lei de Moisés, andasse corretamente segundo a lei de Moisés, bênçãos viriam sobre essa pessoa. Quem estava no outro monte lançou maldições, pragas, pestes, todo tipo de coisa ruim. Viria sobre quem desobedecesse a lei de Moisés, quem não andasse na lei de Moisés. E agora isso estabelece e estrutura a vida do povo de Israel no Antigo Testamento. Essa lei de Moisés, ela abrangia todas as áreas da vida: casamento, família, trabalho, política, economia, guerra e principalmente religião. Tudo estava definido na lei de Moisés. Tudo que você pode fazer, que você não pode fazer, está definido na lei de Moisés. Então agora, na lei de Moisés também está determinado que pessoas iriam ser juízes e executores sobre quem falhasse na obediência e no cumprimento da lei. De uma certa maneira, não era Deus mais quem iria fazer esse papel. Ia ficar na mão dos juízes, dos sacerdotes, do vingador do sangue, ia ficar na mão deles. E nesse contexto, a palavra hata'á ainda é utilizada para pecado, mas nesse contexto agora, a ideia de pecado mudou. Pecado significa quebrar a lei de Moisés. Deus não vai mais ficar julgando aleatoriamente no que ele acha que deve
independente do que está... Ele faz o que ele quer, mas Deus quis matar o cara, matou. O que o cara fez? Não fez nada, por que Deus quis matar? Não existe isso mais agora na lei de Moisés. Na lei de Moisés é assim: desobedeceu a lei, quebrou a lei, vai ter punição. E nem sempre vai ser Deus quem vai executar a punição. Deus vai executar a punição nos momentos em que aquele que deveria executar não está executando. Quando os juízes de Israel se corromperam, quando os sacerdotes de Israel se corromperam, se desviaram todos, inclusive os legisladores de Israel estavam quebrando a lei de Moisés, aí Deus interfere. Aí Deus vai trazer os babilônios, Deus vai trazer os assírios, Deus vai trazer guerra de todo lado, vai trazer peste, vai trazer seca, 3 anos de seca lá de Elias. Deus está agindo porque quem tinha que executar a lei não está executando. Quem tinha que cumprir a condenação não está cumprindo. Nesse contexto de quebrar a lei ser pecado, pecou por quê? Porque quebrou a lei de Moisés, não obedeceu a lei de Moisés. Olha só que interessante esses exemplos. A lei de Moisés falava que se você estivesse lá passeando no seu campo, na sua fazenda, de repente você viu um buraco muito grande e olhou dentro do buraco e tinha um boi. O boi está berrando dentro do buraco. O boi quebrou uma perna dentro do buraco. O boi quer sair do buraco, está desesperado e não consegue. A lei de Moisés falava que você era obrigado a tirar o boi do buraco e devolver para o vizinho. Mas se de repente você falasse assim: se dane esse boi. O boi não é meu mesmo. O boi já está com o pé quebrado. Serve mais para nada. Larga esse boi aí, deixa ele morrer. Você quebrou a lei de Moisés. Você cometeu pecado. A lei de Moisés falava que nas plantações, principalmente nas plantações de árvores, que dá para entender isso bem, você tinha que deixar, o fazendeiro tinha que deixar a lateral, assim, a beirada da plantação inteira. Ele não podia colher um certo trecho da beirada da plantação. Tinha que deixar para os pobres comerem. Pobre ia chegar lá, pegar uma fruta, pegar um pouco de trigo, para poder comer e não morrer de fome. Se você, fazendeiro, ganancioso, mandou, como diz na Bíblia, rabiscar até a última... até o último caroço de uva da sua plantação, não sobrou nada para o pobre, você quebrou a lei de Moisés, você cometeu pecado. Seu patrão te chamou para trabalhar no sábado, você é judeu lá do tempo de Moisés, do Velho Testamento, teu patrão te chamou para trabalhar no sábado, você falou: patrão, não posso trabalhar no sábado, porque se eu trabalhar no sábado, vou quebrar a lei de Moisés. Tá bom, se você não vier trabalhar, você vai ser demitido. Aí você falou: acho que Deus não vai ficar chateado se eu for trabalhar. E vai trabalhar. O que você fez? Você ainda tem emprego, mas você quebrou a lei de Moisés. Você cometeu pecado. E qual é a ideia de pecado? É cometer um erro. Fez uma coisa errada. Uma coisa que não deveria ter feito. Não podia fazer, você fez. Esse é o conceito da lei de Moisés. Uma coisa interessante na lei de Moisés é que ela é uma lei negativa. Ela é extremamente proibitiva. Ela fala não várias vezes. Os judeus indicam que a Torá, que é a lei de Moisés, Torá Moshe, ela possui 613 mandamentos. 613 mandamentos. Desses, 365 são negativos. São proibições. É não, não faça, não olhe, não coma, não toque, não pode, não vai. 365. Sabe por quê? Os judeus falam que é um para cada dia do ano. Uma proibição para cada dia do ano. E depois tem 248 positivos. E eu vou mostrar para você claramente como a lei de Moisés ela era proibitiva. Vamos para os 10 mandamentos.
Êxodo capítulo 20, do versículo 3 ao 17, é chamado de 10 mandamentos. 10 mandamentos. Você já ouviu falar, você já deve conhecer quase todos. Nesses 10 mandamentos, na versão Almeida Corrigida Fiel, tá? Não estou falando do hebraico, estou falando na Almeida Corrigida Fiel. A palavra não, nos 10 mandamentos, a palavra não aparece 12 vezes. São 10 mandamentos e 12 nãos. Tem uma outra palavra também. A palavra nem. Nem é uma conjunção negativa. É a mesma coisa se você tirar o não, o nem, e colocar e não. E não. Uma conjunção está ligando o negativo. Então nem também é negativo. Tá? Nos 10 mandamentos, além dos 12 não, tem 16 nem. 16 negações. Proibições. Se você somar tudo, vai dar 28 vezes em 10 mandamentos. Deus fala não 28 vezes. Interessante, né? Como é negativa a lei de Moisés. Negativa nesse sentido, de restringir, proibir, não deixa, não pode. É tudo falando não, não, não. Então ela é pesada nesse sentido, de ser proibitiva. Ela é extremamente restritiva. A vida das pessoas é extremamente restrita pela lei de Moisés. Agora, a lei de Moisés ela vai vigorar, e aí vai entrar a discussão agora. Não chame um judeu para discutir comigo, não chame um judeu rabínico para discutir agora, porque agora eu estou falando do ponto de vista do cristão. A lei de Moisés vai abranger todo o Velho Testamento, desde 1440 a.C. ou 1200 a.C., dependendo da data do Êxodo, até a morte de Jesus. Até a morte de Jesus. Os judeus religiosos de hoje, eu fui pesquisar algumas coisas sobre isso, eles seguem a soma da Torá, que eles chamam, eu não sei falar hebraico, 613 mandamentos. Mandamento é mitzvot. 613 mandamentos, mas eles ainda acrescentaram mais. 7 mandamentos rabínicos, que os rabinos, lá no tempo de Jesus, Idade Média, foram acrescentando. Já tinha 613, eles acrescentaram mais 7 mandamentos. E eles seguem todo esse grupo de mandamentos hoje. Os judeus rabínicos seguem todo esse conjunto hoje. Bom, aí a gente falou da morte de Jesus, a gente chegou no Novo Testamento. Nós, como cristãos, entendemos pelas epístolas apostólicas que a lei de Moisés não vale para a Igreja de Cristo. Paulo disse que o fim da lei é Cristo. Isso pode ter duas interpretações. Fim como final da lei, acabou a lei, é Cristo. Ou fim como finalidade. O objetivo da lei é apontar para Cristo, é trazer Cristo. E quando chegou Cristo, não precisa mais da lei. Lá no livro de Atos, capítulo 15, houve uma grande discussão dos apóstolos, dos primeiros pastores, presbíteros, diáconos, estava todo mundo na briga. Segue ou não segue a lei de Moisés? A gente circuncisa os cristãos ou não circuncisa? E a decisão que o livro de Atos apresenta
é que os cristãos não iriam seguir a lei de Moisés. Ali, é interessante, nesse trecho, eles colocam, se não me engano, são 4, aqui agora, 4 proibições para os cristãos. Não comer animal sufocado, não comer sangue, os outros dois você procura lá em Atos 15, que eu não vou procurar agora na minha Bíblia. Eu vou continuar aqui onde eu estou, mas é por aí. Lei de Moisés acabou para o cristão. Ah, mas espera aí. E os 10 mandamentos? Um cristão deve seguir os 10 mandamentos? Vou falar de novo o que eu penso. Como eu penso. A lei de Moisés acabou para os cristãos. A gente não tem que buscar referência para a nossa vida cristã, na lei de Moisés. Mas e os 10 mandamentos? Daqui a pouco, se eu lembrar, eu falo dos 10 mandamentos. No Novo Testamento foi escrito em grego, não foi escrito em hebraico. Então a palavra que traduz pecado vai mudar, obviamente. É a palavra hamartia. A palavra hamartia aparece pela primeira vez nos evangelhos. Eles vão usar essa palavra. Era uma palavra comum na Grécia Antiga. A ideia da palavra hamartia é literalmente errar o alvo. Errar o alvo. A primeira vez que a palavra hamartia foi utilizada na literatura grega, da Grécia Antiga, foi Homero. E ele usou a palavra hamartia, que foi traduzida para português como pecado, para falar de um arqueiro que pegou o seu arco, colocou a flecha, mirou no alvo e lançou a flecha. E a flecha errou o alvo. Essa palavra, que significa errar o alvo, foi traduzida como pecado na nossa Bíblia, na nossa língua portuguesa. Quando os judeus foram traduzir o Antigo Testamento hebraico para a língua grega, tradução dos 70, eles introduziram a palavra hamartia, onde estava a palavra hata'ah. Por isso que essa palavra veio para o Novo Testamento. Porque quem aprendia no tempo de Jesus, eles usavam o Antigo Testamento grego, não hebraico. Então, começando a montar algumas ideias. No período inicial da Bíblia, não existia definição de pecado, porque Deus não apresentou nada que os homens pudessem ter esse entendimento, essa compreensão. Eu não sei como é que funcionava na cabeça das pessoas daquela época. Não sei como funcionava na cabeça das pessoas sem ter parâmetro. Mas a Bíblia mostra isso, que não tinha uma regra clara definida de certo e errado, pecado ou não pecado. No período de Moisés e o restante do Antigo Testamento, a lei de Moisés, pecado, significava quebrar a lei de Moisés. E no período da Igreja, do Novo Testamento, pecado significa errar o alvo. Mas que alvo? Que na SESI, no começo da nossa igreja, a gente usava muito uma frase para tentar colocar na cabeça das pessoas como a gente queria que elas entendessem o que era a nossa igreja. E a frase que a gente usava
era assim. O propósito, vamos ver quem lembra. Se você lembra, fala alto aí na sua casa para acompanhar. O propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Lembrou? Então vamos repetir. O propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Vamos lá. Se você é velho de SESI, você vai lembrar dessa frase. O que ela diz? Que o nosso objetivo como cristãos, não como judeus, nós não somos judeus, como cristãos, é ser semelhante a Jesus. A gente crê em Jesus, a gente segue Jesus, a gente anda com Jesus, a gente imita Jesus, a gente fala de Jesus, a gente ama Jesus. Então eu te pergunto, qual que é o nosso alvo? O nosso alvo é Jesus. Jesus é o nosso alvo. Ser semelhante a Jesus é o nosso alvo. E você vai achar isso no Novo Testamento inteiro falando disso. O apóstolo Paulo, principalmente, vai repetir várias vezes, em várias epístolas, vai falar de que nós temos que imitar a Cristo. Nosso alvo é Cristo, Jesus. Como assim? O caráter de Jesus é o nosso alvo. Ter o caráter de Jesus. Ter o comportamento de Jesus é o nosso alvo. Ter as atitudes de Jesus. Ter as palavras de Jesus. Ter os pensamentos de Jesus. Fazer as coisas que Jesus fazia. Esse é o nosso alvo. É Jesus o nosso alvo. Então a palavra pecado tem um significado completamente diferente para nós cristãos. Errar o alvo. Toda vez que você fizer alguma coisa que Jesus não faria, você está errando o alvo. É pecado. Toda vez que você falar alguma coisa, será que Jesus falaria aquilo que você falou? Não. Errou o alvo. Cometeu pecado. Isso é pecado. Errou o alvo. Não falou o que Jesus não falaria. Errou o alvo. Pecado. Então, de certa maneira, para os cristãos, pecado significa não ser semelhante a Jesus. Essa é a ideia do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a lei era negativa. Lembra que eu falei? A Torá tinha 365 mandamentos negativos e mais 248 positivos. No Novo Testamento, a coisa muda. Porque o nosso alvo é Cristo. É ser semelhante a Cristo. Então, a lei de Cristo, que no Novo Testamento é chamado de doutrina dos apóstolos, a lei de Cristo ela é positiva. Ela é incentivadora, ela é motivadora, ela te empurra para frente, ela te empurra para você correr. Enquanto a lei de Moisés falava não, 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 a lei de Cristo faz, é por aí, vai em frente, você consegue. O quê? Ser semelhante a Jesus. E se por um motivo, em algum momento, você não foi semelhante a Jesus? Isso é pecado. Isso é o que significa pecado. Vamos lá, vou pegar alguns exemplos práticos para os irmãos entenderem melhor. Eu botei uma lista de versículos aqui. Eu não vou ler todos, nem vou citar, porque já está com 53 minutos essa pregação e ainda tem mais umas 4 páginas. Por exemplo, maridos do Novo Testamento. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. É um mandamento. Amai. É imperativo. É ordem. É mandamento. Amai. Amai é mandamento. O verbo está numa forma de mandamento. Imperativo. Amai.
maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Se o marido cristão não está amando a esposa como Cristo amou a igreja, ele está errando o alvo. Pecado. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Filhos, sede obedientes a vossos pais. Vários versículos parecidos do apóstolo Paulo, a doutrina dos apóstolos. É o apóstolo Paulo que está falando para você obedecer aos seus pais. Se você não obedecer, será que Jesus, quando era criança ou quando era adolescente, ele fazia arruaça dentro de casa? Ele ia lavar a louça reclamando, murmurando, ia lavar o banheiro lá xingando, não sei nem o que falar. Filho, você tem que ser semelhante a Jesus no trato com os pais. Se você não fizer como Jesus faria, é pecado. Pecado. Ah, mas espera aí, tá muito simples, tá muito meiguinha essa ideia de pecado. Tá nada, não cheguei no fim ainda. E por aí vai, tem alguns mandamentos negativos nas epístolas, na doutrina dos apóstolos. Tem alguns mandamentos negativos. Mas são pouquíssimos. Pouquíssimos. Por exemplo, não desprezai o Espírito Santo. Não extingai o Espírito Santo. O Espírito que ele chama. Não desprezeis as profecias. São mandamentos negativos. Não faça isso. Mas a maioria dos mandamentos das epístolas, da doutrina dos apóstolos, eles são mandamentos incentivadores, revestivos de toda a mansidão, de misericórdia, de humildade. Olha só que mandamento, mano! Tá te mandando se revestir da bondade. Isso é mandamento para a igreja. Isso é mandamento para a igreja. Se revista da santidade, da pureza. Tenha bons pensamentos, o apóstolo Paulo fala. Tudo que é justo, honesto, agradável, nisso pensai. Esses são tipo dos mandamentos que a gente tem que obedecer. Ser semelhante a Jesus. E aí, e os 10 mandamentos? Como é que fica? Cristão tem que guardar os 10 mandamentos? Eu vou falar para você que não. Cristão não tem que guardar os 10 mandamentos. Por quê? Porque Jesus deu um mandamento que é maior do que todos os 613 mandamentos da Torá. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus não guardou toda a lei de Moisés, ele não praticou toda a lei de Moisés, não é isso que fala na Bíblia, que ele veio para cumprir a lei? Então toda a lei de Moisés está realizada na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós obedecemos Jesus Cristo, nós estamos indiretamente cumprindo a lei de Moisés. Porque não matarás. É o apóstolo Paulo que disse isso, não sou eu que estou inventando. Não matarás. Não faz parte de amar o seu próximo? Faz. Não roubarás. Não faz parte de amar o próximo? O apóstolo Paulo que disse isso, não sou eu que estou inventando, de novo, falando a mesma coisa. Está tudo dentro do amor ao próximo. E Jesus disse, tem que amar como eu amei. Como eu vos amei. Então, nosso desafio é ser semelhante a Jesus. Por isso a gente não tem que preocupar. Tem que guardar os 10 mandamentos? O cristão não tem que guardar os 10 mandamentos, porque o que o cristão tem que cumprir em Cristo, de ser semelhante a Jesus, é muito maior do que todos os 613 mandamentos. É muito maior. Você está amando o seu próximo? Até o dedo aqui.
Você está amando o seu próximo como Cristo ama você? E vem querer falar de 10 mandamentos? Está errando o alvo. Está errando o alvo. A gente não tem que buscar na lei de Moisés respaldo para nada na nossa vida. A gente tem que buscar em Cristo, em Jesus. O que, como citava o título de um livro antigo, lá de 1800 e pouco, em seus passos, o que faria Jesus? É essa a lei que a gente tem que seguir. Bom, terminando. Terminando não, tem coisa ainda. No Antigo Testamento, pecado significava quebrar a lei de Moisés. No Novo Testamento, pecado significa errar o alvo de ser semelhante a Jesus. Quando não somos iguais a Jesus, quando não agimos igual a Jesus, quando não pensamos igual a Jesus, quando não fazemos igual a Jesus, pecamos. Isso é imputado para nós como pecado. Isso é imputado para nós como pecado. Bom, agora, para falar mais ainda de pecado, eu poderia falar muitas coisas que envolvem a hamartiologia, o estudo sobre o pecado, no nosso estudinho bíblico. A gente poderia falar sobre arrependimento, sobre perdão, sobre santificação, sobre tentação, mas eu escolhi falar agora sobre condenação. A doutrina bíblica sobre inferno, ela é exclusiva do Novo Testamento. Estudando um pouco o Antigo Testamento e mais Novo, no período antes de Moisés, a gente viu em vários fatos que quando Deus queria punir o pecado, Deus matava a pessoa. Dilúvio, Sodoma e Gomorra, Abimeleque, são todos exemplos disso. Quando Deus queria punir o pecado, ele simplesmente tirava a vida da pessoa. No período da lei de Moisés, a punição do pecado, ela abrange a morte, porém também castigos físicos. Leia lá depois sobre as maldições e as bênçãos do Monte Ebal e Monte Gerizim, e você vai ver. A grande maioria das bênçãos, quase todas as bênçãos, elas eram financeiras. Prosperidade, cascalho. A maioria das bênçãos, das maldições, elas eram todas físicas, doenças, pragas, seca, fome. Era o que Deus ia trazer sobre os pecadores. Essas duas ideias. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, na Nova Aliança, só para voltar de novo no assunto de guardar a lei de Moisés, cristão tem que guardar a lei de Moisés, tem que ficar procurando o versículo da lei de Moisés para proibir alguma coisa na igreja, vou dar só uma questão, tá? Já teve alguma execução de adúlteros na igreja aqui na SESI? Apedrejados lá no nosso terreno? Não? Por quê? Não pode? Tá, mas pode guardar a lei de Moisés, mas a execução da lei não pode. Tá vendo que não tem alguma coisa muito errada? A gente tem que seguir a lei de Cristo, a doutrina dos apóstolos. É isso que a gente tem que seguir hoje. Ser semelhante a Jesus. Isso é o que a igreja tem que viver, tem que seguir. Na igreja, no Novo Testamento, Jesus, através dos escritores dos evangelhos, vai introduzir um novo termo, uma nova ideia que não existia no Antigo Testamento. É a ideia da existência de um inferno de fogo, onde os pecadores serão torturados eternamente. Essa ideia de inferno desse jeito não existe no Antigo Testamento. Quando os judeus foram traduzir o Antigo Testamento do hebraico para o grego, eles introduziram algumas palavras gregas para falar do inferno. Essas palavras gregas
foram traduzidos em português por inferno. Então, se você pegar a sua Bíblia em língua portuguesa, pegar lá no celular, vai lá na busca da sua Bíblia, do aplicativo de Bíblia, põe na busca lá a palavra inferno no Antigo Testamento, vai aparecer, lógico. Porém, o conceito de inferno não existia no Antigo Testamento hebraico. No Antigo Testamento hebraico aparecem duas palavras que foram traduzidas como inferno para o português ou para o grego. Gehinnom e Sheol. Gehinnom, eu vou explicar um pouquinho mais daqui a pouco, era um vale. Ge, em hebraico, é vale. Hinnom, ou Ben-Hinnom, era do filho de Inom. Então você vai lembrar, você que estuda a Bíblia, que tem muita gente que não estuda a Bíblia, você que estuda a Bíblia vai lembrar que vai falar em vários lugares do Antigo Testamento do vale do filho de Inom. Isso em hebraico é Gehinnom. Era um lugar onde eles jogavam o corpo morto dos condenados à morte. Jogavam animais despedaçados que eles não podiam comer. E eles botavam fogo nesses corpos. A cidade era grande. Dizem que eles colocavam enxofre para manter o fogo aceso. E nesse vale, eles faziam sacrifícios de criança para Moloque, Gehinnom. Gehinnom virou, em grego, Geena. E Jesus vai usar essa palavra Geena com essa ideia de um lugar de mortos pegando fogo e vai introduzir a ideia de um inferno real. O Gehinnom que eu falei agora, em Jerusalém, era no sudoeste de Jerusalém que ficava. Era físico, era um local físico, existia de verdade. Mas Jesus vai trazer a ideia de um local espiritual, onde acontece algo semelhante. Mas os judeus não aceitam a existência de inferno, de fogo. Eu pesquisei vários rabinos brasileiros, rabinos judaicos brasileiros, falando sobre o inferno, e nenhum rabino judaico aceita a existência de um inferno de fogo que queima eternamente e as almas vão ficar atormentadas para sempre. Quem introduziu essa ideia foi Jesus. A outra palavra que existe no hebraico, que foi traduzida como inferno, é Sheol. Sheol é literalmente o lugar dos mortos. Ah, mas peraí, lugar dos mortos é o inferno? Não. O lugar dos mortos é o cemitério, é o sepulcro. Eles diziam que no lugar dos mortos tinha escuridão, o cara está debaixo de 7 palmos de terra. E tinha esquecimento. Lógico, ninguém fica indo o dia inteiro sentado na beira do cemitério. A ideia de Sheol é assim na mentalidade judaica do Antigo Testamento. Morreu, foi para um lugar onde acabou. Então a ideia de um inferno pegando fogo, com o diabo lá dentro, com o caldeirão, não existe no hebraico, não existe no Antigo Testamento, e os judeus até hoje eles não aceitam essa ideia. Foi Jesus quem introduziu essa ideia. E Jesus traz 2 palavras gregas no Novo Testamento para identificar como um inferno, que os judeus não entendiam essa existência desse inferno. Ele traz a palavra Geena, que é o Gehinnom, que eu já falei, que a primeira vez que vai aparecer a palavra inferno no Novo Testamento é em Mateus 5:22, Jesus fala do inferno, ele usa a palavra Geena, e a segunda palavra é a palavra Hades. A palavra Hades, ela é mais complicada para a gente entender, porque Jesus traz ela da mitologia grega. Hades era o deus dos mortos na mitologia grega. E ele também era o local onde Hades guardava os mortos. Na mitologia grega, Hades era um local que era dividido, tinha uma entrada, na porta da entrada ficava o cachorro
Cérbero com 3 cabeças, que não deixava ninguém sair de lá de dentro. Quando as pessoas entravam, ela tinha que atravessar um rio, tinha o remador lá do rio, que tinha o barqueiro, tinha que dar uma moeda para o barqueiro, por isso os gregos, quando uma pessoa morria, colocavam uma moeda na boca da pessoa ou no olho, que era moeda para o barqueiro, para ela entrar no Hades. E depois tinha vários rios, tinha chamado Rio da Eterna Aflição, Rio do Esquecimento, Rio de Fogo, Rio do Pranto e do Lamento, e quando ela chegava lá no meio do buraco, meu amigo, o negócio tava feio. E além do Hades, tinha ainda o Tártaro na mitologia grega, e que o apóstolo Pedro vai usar a palavra Tártaro para falar que é o local onde os anjos que pecaram contra Deus estão presos para a eterna destruição. Tártaro era um local pior ainda do que o Hades. E Jesus, ele traz essas palavras da mitologia grega para falar da existência do inferno. E aí a pergunta que eu faço para você, antes para a gente continuar, é a seguinte: peraí, se o Antigo Testamento não falava de inferno, e Jesus pegou da mitologia grega as palavras, então Jesus está copiando da mitologia grega a ideia do inferno? Só posso responder de 2 maneiras. Tive que pensar muito para chegar numa resposta. Se Jesus Cristo for um Zé Mané qualquer, um rabinozinho qualquer, ele pode ter copiado da mitologia grega e introduzido na religião que ele estava formando essa ideia. Tá? Pode. Como muita gente fez isso. Copiar a ideia de uma religião da outra. Mas se Jesus Cristo é o Filho de Deus, é Deus na Trindade, se Jesus Cristo é o Verbo divino, então a ideia de inferno, como Jesus Cristo apresentou, ela foi guardada por todo o Antigo Testamento e só foi revelada em Jesus Cristo. Ele trouxe a revelação. Aí você me pergunta, então quer dizer que as pessoas do Antigo Testamento não iam para o inferno? Se o inferno estava guardado, você não está vendo o que está acontecendo lá embaixo, meu filho. Você não está vendo o que está acontecendo lá embaixo. E agora Jesus trouxe a luz. É isso que eu acredito. Jesus vai trazer essa ideia. Então, se você é cristão, um cristão verdadeiro, você vai acreditar na existência do inferno, como Jesus disse. Como Jesus apresentou. Pastor, mas eu acredito que no final das contas, Deus vai perdoar todo mundo. Deus vai dar um salve geral e ninguém vai para o inferno. Vai tirar quem está no inferno, vai tirar, até o diabo vai ser perdoado. Todo mundo vai viver feliz para sempre no céu. Se você acredita nisso, realmente acredita nisso, então eu queria te pedir uma coisa. Nunca venha na minha igreja. Tá bom? Nunca venha visitar minha igreja. Porque heresia por onde passa sempre leva 2, 3. Já passou um monte lá na SESI de herege e levava 2, 3 junto. O que a Bíblia diz, e agora eu quero encerrar, estou encerrando já a mensagem. Está lá em Apocalipse capítulo 20. E agora eu vou ler. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 até o 15. Para encerrar essa mensagem sobre pecado. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu,
e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso é o que a Bíblia diz. Isso é o que um cristão verdadeiro acredita. No ano de 2019, de acordo com a ONU, a OMS, morreram no mundo cerca de 55 milhões de pessoas. No ano de 2019. No ano de 2020 foi praticamente a mesma coisa. Só para citar alguns dados, segundo a Organização Mundial da Saúde, por ano, nos últimos 2, 3 anos, morreram 10 milhões de pessoas por ano de doenças cardíacas, AVC, infarto, 10 milhões de câncer, de todos os tipos. Só para você ter uma ideia, de diabetes, morreu 4 milhões de pessoas. E morreu 2 milhões de coronavírus. Morreu 5 vezes mais pessoas de doenças cardíacas do que de coronavírus no ano passado. Aproximadamente, não são dados exatos. Não estou citando números exatos. Morreu 5 vezes mais pessoas de câncer do que de coronavírus. A pergunta que eu quero encerrar. Essa pregação ela não é evangelística, não é para pessoas que não conhecem Jesus. É para quem está no caminho, para quem se converteu, batizado, está na igreja, lê a Bíblia, fala que é cristão. Desses 55 milhões de pessoas que morreram em 2019 e 2020, quantos será que morreram nos seus pecados? Que proporção será que morreu de pessoas que morreu nos seus pecados? A Bíblia, ela coloca para nós, igreja, uma missão semelhante a Jesus, a de Jesus, semelhante à missão de Jesus. Pregar o reino de Deus, o Evangelho, as boas novas. Para pensar. Quantas pessoas será daqueles 55 milhões, segundo nós cristãos acreditamos, quantas será que foram para o inferno? Se o inferno for do jeito que Jesus Cristo falou que é, quantas pessoas será que vão passar a eternidade no inferno? Então eu quero
nessa mensagem, incentivar você a continuar batalhando para ganhar vidas para Cristo. Não estou falando de encher igreja. Não estou falando de religiosidade, não. Religião. Ganhar vidas para Cristo. Levar mais pessoas a serem semelhantes a Jesus. A mensagem que eu quero trazer para a igreja é essa. É dar uma cutucada. Quanto você está dando de resultado para o reino de Deus? Quantas vidas estão se convertendo através de você? Quando você chegar no céu, quantas pessoas vão vir te agradecer por ter falado de Jesus para elas? É disso que eu quero falar. Eu sou cristão. Eu acredito nessas coisas. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Porque esse é o chamado de Jesus para nós. Então, nosso estudinho bíblico termina aqui. Que Deus te abençoe. Espero que tenha sido edificante para a sua vida e continue semelhante a Jesus. Amém. Deus te abençoe. Estamos de volta. Vamos estar encerrando o nosso culto agora, depois da palavra, depois do louvor, de tudo aquilo que nós fizemos para agradar o nosso Deus, para estar na presença dEle. Então, que realmente esse culto tenha sido de acordo com a vontade do nosso Deus. E que nossos corações possam continuar firmes no Senhor. Que a gente não se abale, que a gente continue mantendo a nossa fidelidade ao Senhor, como nós até aqui fizemos. Então, que cada lar seja guardado e protegido pelo Senhor, que cada mente seja também guardada. Nós estamos vendo aí o mundo perdendo o controle mental, perdendo o equilíbrio. Nós continuamos firmes no Senhor, então nosso equilíbrio vem do Senhor, a nossa paz vem do Senhor. Continue, amado, a manter esse contato com Deus sem perder o equilíbrio. É o que nós oramos em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto, te pedindo, ó Pai, que tu continues conosco, que tu continue a dar ordem aos teus anjos para guardar e livrar o nosso lar de todo o mal. É o que nós colocamos diante do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja, irmão, sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra. E o povo de Deus diz, amém e amém. Glória a Deus. קדימה, שבחי. שבחי ירושלים